Boa noite. Eita, alto. Boa noite, irmãos. Tudo bom? Estão todos bem? Todos podem se assentar. Hoje nós daremos sequência na nossa academia bíblica e com o tema Família, a esfera fundamental. Tá? Quem não me conhece, meu nome é Caio e nós vamos tratar desse assunto a partir dos estudos sobre cosmovisão que nós já temos feito ao longo dos meses anteriores. Tá? Então, nesse estudo eu vou tentar fazer um ajuntamento daquilo que nós estudamos em apologética no mês passado, aquilo que nós já estudamos sobre cosmovisão reformada nos meses anteriores, e a palavra esfera aqui, para quem se recorda, está bem explícito aí do que se trata esse estudo. Então, eu gostaria de apresentar a parte 1 e a parte 2, o nosso plano de estudo. Geralmente, a Academia Bíblica é dividida em duas partes. Então, a primeira parte, eu quero tratar sobre a primeira família, a criação do homem, a criação da mulher, os efeitos da queda, os primeiros filhos. Deus chama a família para si, Deus continua chamando famílias para si, e os pilares da cosmovisão reformada. Tá? Essa é a primeira parte, e aí nós vamos tomar um café, beber uma água, conversar um pouco, que é bom também, e nós vamos para a segunda parte, onde nós vamos lidar de maneira um pouco mais aplicada a cosmovisão. A família é o instrumento de Deus para domínio e redenção. O casamento firmado aos pés da cruz revela Cristo, é um dos tópicos. Tá? Deus quer que os filhos sejam criados numa atmosfera cheia da sua palavra. A disciplina como preceito bíblico, a honra em todas as esferas é derivada da honra aos pais. A honra aos pais traz vida longa e prosperidade. E, por último, vou falar um pouquinho sobre liturgias do lar. Caso você queira, eu não incluí na apresentação dessa vez, queira se aprofundar no assunto, nesses temas que foram explorados aqui, eu recomendaria alguns livros, entre eles A Vida Cristã, de John Frame, lançado pela editora Cultura Cristã, e tem um livro que é bem legal e bem fácil de ler, que ele é bem famoso até, Você é Aquilo que Ama, lançado por Edições Vida Nova, e o autor é o James K. Smith. Tá ok? Então, sem mais delongas, eu gostaria de ir para nosso primeiro slide, já sobre a matéria. Antes, eu gostaria de a gente cair de cabeça no texto, eu gostaria de orar, mas podemos? Pai, nós agradecemos por esta reunião, agradecemos pelos irmãos que estão aqui. Nós rogamos para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Nós queremos ouvi-lo, nós queremos aprender de Ti. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e possa ajudar-me a expor a Tua verdade com clareza e com verdade, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria, antes de tudo, falar sobre a primeira família. Tá? Hoje em dia, na sociologia, tem tido muitas classificações sobre o que é família. Muitos da área da sociologia têm explicado que família é uma construção social. Né? E dentro desta construção social, agora eles estão com uma ideia de que existem mais de 31 gêneros, fica um pouco bagunçado. Né? Então, para a gente entender primeiro o que é família, eu gostaria que nós olhássemos para a revelação especial, que é a palavra de Deus, e pudéssemos entender o que o Senhor diz. O que é família de acordo com aquilo que a palavra diz. Não de acordo com aquilo que a tradição diz ou com as tendências de filosofias progressistas estão dizendo, mas o que a palavra de Deus diz sobre família. Tá? E para isso, o primeiro capítulo de Gênesis, eu gostaria também que, se você tivesse com a sua Bíblia, você mantivesse aberta no Gênesis, no capítulo 1, que aí você compara aí as traduções, as versões, seria bem bacana. Deixa eu tirar esse pendrive daqui. Vamos lá. Está escrito assim em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos ler cada trecho e
entender com mais minuciosidade. Está escrito assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. É muito interessante ler o capítulo 1 de Gênesis, pois é aqui que está descrito sobre a primeira família. Então, a função da família ela tem um papel muito importante na criação. Nós vemos aqui, antes de tudo, Deus criando o ser humano à sua imagem. E o que é criar à sua imagem? O que é ser feito à imagem de Deus? Deus é espírito. O que seria, então, ser criado à imagem de Deus? Deus ele não está trazendo a sua majestade para o homem. O homem não tem sido dotado de onipotência, onipresença, onisciência, soberania. Não são esses tipos de atributos que são concedidos aos homens. Mas o homem é criado a partir da perspectiva que ele é a imagem de Deus, pois o homem ele é pessoal, o homem é racional, assim como o Senhor, o homem é criativo e o homem é moral. Então, isso na teologia nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Esses atributos são transferidos para o homem, e o homem, por isso, assim, é a imagem de Deus. Eu estou falando homem aqui, mas é só o homem? Não. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E eu acredito que nada mais importante para nós combatermos as vãs filosofias, as tendências que têm tentado nos impor goela abaixo, do que a exposição da palavra de Deus. Alguns dizem que a mulher ela tem uma função menor e que as escrituras elas foram escritas durante um período onde que o regime era patriarcal, era sexista, só o homem tinha importância, mas quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 1, Deus ele coloca a mulher ao lado do homem. Homem e mulher os criou. Então, pelo que parece aqui, não são vários tipos de outros gêneros. Né? Essa questão de gênero, vamos deixar de lado aí, isso aqui é uma conversação um pouco estranha. Criou com 2 sexos, macho e fêmea, dependendo da sua tradução. Homem e mulher os criou. Ponto final. Aqui a gente acaba com qualquer discussão externa. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se. Então, aqui nós estamos vendo a primeira família e elas recebendo a bênção de Deus, e essa família recebendo uma ordem de ser fecundo e multiplicar-se, e dominar sobre os peixes, sobre as aves e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Bom, aqui, Gênesis capítulo 1 parece ser um resumo da criação. O capítulo 2 de Gênesis, ele detalha melhor. Então, vamos para o capítulo 2. E aqui nós vamos ver sobre a criação do homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7. O que a Bíblia diz sobre o homem? Versículo 7 diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se formou um ser vivente. Assim Deus criou o homem. Deus colocou o homem no jardim do Éden para zelar por ele e fazer suas plantações. É isso que está escrito no versículo 15 aí do mesmo capítulo 2. Assim, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E é legal a gente observar que aqui cai o mito de que o trabalho é derivado da queda. O trabalho é uma maldição. Algumas tendências teológicas dizem que o trabalho
é coisa do diabo, é coisa com a queda. Nós fomos feitos para sermos ociosos. Negativo. O Senhor, ele criou o homem e coloca o homem para zelar pelo jardim e fazer as suas plantações. Deus comissionou o homem para fazer algo. E mais, Deus requer do homem também uma obediência fé ativa. Eu coloquei obediência fé ativa, pois as Escrituras elas não fazem separação entre fé e obediência. Se você crê, logo obedece. Essa ideia, essa divisão, essa dualidade, essa dicotomia tem surgido somente depois de muitos séculos, mas as Escrituras, eu já disse isso outra vez aqui, não fazem essa separação. Se você crê, você obedece. É um crer, obedecer, é uma fé ativa. E como assim? O que é essa fé ativa? Deus proibiu que o homem comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha o versículo 16 e 17. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então, nós já sabemos que Deus criou o homem para algo e o proibiu de fazer algo. Até aí, ok, né? A gente sabe disso. E a criação da mulher? A criação da mulher, nós vamos ver no versículo 21 e 22 do mesmo capítulo. Eu gostaria de ler contigo também. Então, Deus fez Adão cair em um sono profundo. E enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então aqui nós estamos vendo a criação da mulher. Deus, ele cria a mulher para algo. Se o homem foi para que ele zelasse pelo jardim e cuidasse das plantações ali do Jardim do Éden, para que foi que o Senhor criou a mulher? Deus cria a mulher para ajudar Adão, para auxiliar Adão. Isto é, o que é? Honrar a sua vocação. Qual é a vocação de Adão? Do homem? Cuidar do jardim. Então, para honrar a sua vocação, para partilhar do seu desfruto, ou seja, nem tudo é labor. Tinha também momentos onde eles poderiam observar a criação, eles poderiam desfrutar daquilo que estava disponível na criação e tudo aquilo que era proveitoso que o Senhor havia feito. E também para respeitar a proibição. Sim, a mulher também ela foi feita para respeitar a proibição junto com Adão. Então, qual é a proibição? Não comer do fruto desta árvore que nós acabamos de ler. E a palavra auxiliador aqui, ela é muito interessante saber. Algumas pessoas, ainda nesse contexto pós-moderno e até moderno mesmo, que fala sobre as tendências feministas nas escrituras, que eles querem reinterpretar a escritura, dizem que a questão de ser auxiliadora é algo negativo, é algo ruim. A mulher ela não pode ser vista como segundo plano, mas elas esquecem que a mesma palavra auxiliadora, ela também é utilizada para quando está escrito assim: e o Senhor auxiliou o homem, e o Senhor ajudou o homem. É o mesmo verbo que está sendo empregado. Então, olha que interessante, a mulher ajuda o homem, e nem por isso, por ajudá-lo, ela se faz menor. Como eu disse no primeiro capítulo, Deus criou homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Então aqui nós jogamos aí uma pá de cal aí sobre essas tendências estranhas que têm surgido em nosso meio. E a palavra auxiliadora significa a contribuição essencial da mulher, não um desacordo, não uma oposição. E o versículo que está escrito isso aqui é o versículo 18. Então declarou o Senhor: não é bom que o homem viva sem companhia de um semelhante, farei para ele alguém que lhe ajude e ele corresponda. Então, eles são mutuamente dependentes, homem e mulher. Mas aí estava tudo bem, estava tudo ótimo, só que aqui a gente tem que analisar a sequência, essa ordem cronológica, os efeitos da queda
você pode já ir para a sua Bíblia no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 6. Está escrito assim, versículo 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para ela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. E aqui é a descrição da cena mais triste de toda a história da criação, de toda a história do cosmos. O homem desobedecendo o Senhor. O capítulo 3 é o capítulo mais triste. Mas o que ele nos representa? O que ele tem a ver conosco? Leia que eu grifei de vermelho. A queda separou o homem de Deus, de seu propósito, colapsando o relacionamento entre Adão e Eva. Versículo 12. Replicou o homem, foi a mulher. Quando o Senhor chega diante de Adão e pergunta o que aconteceu, ele percebeu que estava nu, e o que foi? Você comeu da árvore que eu proibi você comer? Versículo 12, replicou o homem, foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. O colapso aqui que a queda ocasiona, o lapso, a divisão, a separação que ocorre aqui, era que antes, osso dos meus ossos, carne da minha carne, agora foi a mulher que tu me destes. Rompeu o relacionamento que havia entre eles. Aqui o mandato cultural é rompido. Aqui o contato com o semelhante é destruído por conta dos efeitos do pecado, dos efeitos da queda, do pecado original. Versículo 16. Para a mulher, sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominarás. Então aqui está vindo as consequências implícitas da maldição no relacionamento. O homem ele vai tentar dominá-la e vai conseguir, mas a mulher sempre se tentará influenciar o teu marido, dominar sobre o seu marido. E aqui uma guerra, uma batalha. O relacionamento ele já não é mais participativo. É um querendo dominar sobre o outro. É um querendo ter razão sobre o outro. É um querendo mais do que o outro. E aqui, os efeitos da queda, eles são muito explícitos nos dias de hoje, em todos os relacionamentos, não somente entre homem e mulher, de toda pessoa que não nasceu de novo e não tem Cristo como Senhor. Apesar da queda, é por meio da família que Deus promete redimir a humanidade. Versículo 15 está escrito assim: estabelecerei inimizade entre ti, Deus falando para a serpente, e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá e tu lhe picarás o calcanhar. O texto está falando que a descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente. Eu não sei se você... Meu pai ele é do contexto de interior de São Paulo, de Minas Gerais também. Nasquelas regiões, diz ele que aparecem muitas cobras, muitas serpentes. E ele sempre falava que para matar uma serpente, não adianta cortar o rabo dela. Não adianta cortar ela pela metade. Ela se mantém viva. Eu estou falando isso aqui porque a gente é meio caiçara, né? A gente às vezes nunca viu uma cobra assim entrando no nosso quarto. Mas nessas bandas aí tem bastante. Ele fala que a única forma de eliminar a serpente é esmagando a cabeça da serpente. É a única maneira de liquidar com a víbora, com esta cobra, é amassando, triturando o seu crânio, para ela não ter mais nenhuma reação e não lhe causar mais nenhum perigo. Mas o porquê a ressaltar esse texto aqui? O capítulo 3, versículo 15, que aqui tem uma promessa. Aqui começa a soteriologia, a escatologia. Aqui começam as questões sobre o fim. Por quê? Qual é a descendência da mulher? Qual é a descendência dessa mulher?
que vai vir e esmagar, ferirá a cabeça da serpente. Versículo 15 está falando sobre o Cristo, sobre Jesus, que vai eliminar a serpente. Vamos para o próximo slide. Os primeiros filhos. Os primeiros filhos, já havia acontecido a queda. A ordem de crescer e multiplicar veio antes da queda, então os filhos não são maldições, não são derivações da queda, eles já haviam recebido essa ordenança. Portanto, mais do que isso, as Escrituras dizem que os filhos são heranças do Senhor, são bênçãos, são presentes de Deus. E os efeitos da queda na família são terríveis. Nós vamos ver que os primeiros irmãos, um mata o outro. Caim mata Abel e depois, como castigo, ele é enviado para o exílio. Então, perceba, nós vamos olhar isso aqui mais tarde, mas perceba que mesmo a família tendo se corrompido, o Senhor não desistiu da família, da esfera família. Ele continuou a partir da família que virá a solução. Então, nós estamos falando aqui dos primeiros filhos, um mata o outro, Caim vai para o exílio, Caim, ele casa, ele tem filhos, a sua descendência se torna mais perversa ainda. Você vai ler na sequência que tem Lameque, que, se eu não me engano, é a quarta geração depois de Caim. É um cara que mata um homem e uma criança, e ainda se orgulha, se exalta disso. Nós vamos ver que, a partir de Caim, começam a vir os primeiros pastores de ovelhas, os primeiros manipuladores de metais, nós vamos ver os primeiros músicos, todos da descendência de Caim. Abel havia morrido. Mas, no tempo do filho de Sete, quem é Sete? Sete é o filho que Adão e Eva novamente se relacionam, e no lugar de Abel nasce Sete. E nós gostamos de analisar Sete como sendo a geração, a ramificação bendita, a raiz espiritual da onde viria o Salvador. Caim já é a geração ímpia, é a geração perversa. Nós vemos isso desde o primeiro casal. E diz assim: mas no tempo do filho de Sete, Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26. E eu gosto muito desse versículo, embora nós não temos muitos materiais para trabalhar sobre Enos. Porque certa vez eu até ministrei sobre esse trecho da Bíblia que eu acho fantástico. Eu fico pensando em Enos, neto dos desobedientes, Adão e Eva. Seus avós se corromperam. Aí ele olha para os tios, um matou o outro. Aí ele olha para os primos, um dizendo que matou um homem e uma criança e mesmo assim se vangloria. Mas Enos, filho de Sete, ele começa a invocar o nome do Senhor. Essa geração começa a invocar o nome do Senhor. Então Deus tem os seus eleitos, tem o seu povo, e ele escolhe, independente da circunstância que a família você esteja inserido. Então é muito legal, às vezes você olha para a sua família e fala: nossa, minha família é uma tragédia, mas o Senhor foi até lá e te trouxe. Inclinou você para Ele, e o seu coração é novo, e às vezes você é o único cristão na sua família. Isso porque o Senhor o escolheu e o atraiu para si. Então eu gosto muito de Enos, eu gosto de analisar nessa perspectiva. Mas vamos continuar. Então, há uma linhagem de fé que passa por Noé, tá? Nós vamos olhar para Sete, a descendência até chega em Noé, em Abraão, em Isaac, em Jacó e seus descendentes. E no momento propício, o libertador, Jesus, nasce para cumprir a promessa de Gênesis 3:15. Então, observe que existe uma linhagem santa, se eu posso dizer assim. Uma linhagem onde o Senhor separou para si. E tem a linhagem de Caim, a linhagem dos ímpios, né? Mas vamos ler mais um pouco aqui. Deus chama famílias para si. O que eram famílias no tempo do Antigo Testamento? Nos tempos do Antigo Testamento, a família incluía o clã, os filhos, os primos, os avós, os servos e os escravos.
Gênesis, capítulo 46, caso você queira dar uma lida. A família aqui é retratada como um grande clã, uma grande tribo. Então, era assim que era entendido família. Além disso, os filhos dos crentes eram circuncidados. Então, chegava no 8º dia, a criança tinha que passar, o menino, no caso, tinha que passar pela circuncisão, sinalizando e selando sua membresia na aliança. Então, nós vemos até Jesus, ele sendo circuncidado como judeu, no 8º dia. Quando chega aos... Agora, pelo que eu li, são 13 anos. Quando o menino chega aos 13 anos, tem o bar mitzvah. O bar mitzvah, ele é o momento onde que o menino ele vai declarar grandes trechos das Escrituras e a confirmação de que ele pertence à aliança. Tá? Todas as instituições da sociedade, ou seja, proféticas, sacerdotais e reais, ou seja, profetas, sacerdotes e reis, eles foram derivados da família. Então, o projeto de Deus família seguiu-se. Tá? O próximo, Deus continua chamando famílias para si. Depois do exílio, e já na época do Novo Testamento, o tamanho da família, da unidade familiar, foi reduzido. Bom, eles foram para o cativeiro, eles ficaram durante um tempo com outros povos. E agora eles precisam se readequar, pois agora eles estão indo para a cidade. Então, o núcleo familiar é um pouco mais reduzido. E aqui, especialmente porque as pessoas começaram a viver em cidades, onde que a condição já não era mais tão abrangente quanto nos primeiros séculos. Os filhos dos crentes passaram a ser batizados e selando sua membresia na aliança. Deus chama a família assim para si. E aqui eu coloquei alguns trechos aqui de Atos e da primeira carta de Paulo aos Coríntios, para você ver que, de fato, os meninos e as meninas seguem sendo batizados. Então, às vezes, como assim? Batizam crianças na sua igreja? Bom, nós entendemos, como igreja presbiteriana, que o batismo ele vem para substituir a circuncisão. Tá? E aí, chega no momento certo, a criança cresceu, entendeu, compreendeu aquilo que ela foi instruída, e aí ela faz sua profissão de fé. E, assim, ela confirma aquilo que já tinha sido selado já lá atrás. Até aí, tudo bem? Deu para entender? Está dando para ficar claro? O próximo slide, nós já tratamos sobre isso, e eu gostaria só de fazer relembrar para a gente ir para os próximos slides. A visão de mundo cristã, retirada das Escrituras, é uma espécie de óculos através do qual podemos enxergar tudo. Então, eu coloquei aqui os 4 pilares, tem até um vídeo gravado, que aí eu consigo estender um pouco mais sobre isso, que é a criação, queda, redenção e glorificação ou consumação. É através desses 4 eixos que nós analisamos tudo à nossa volta, tudo. Então, vamos olhar a família a partir da perspectiva desse eixo, dessas estruturas da cosmovisão. Nós olhamos as Escrituras, essa macronarrativa, entendendo que houve uma criação e Deus criou algo bom, só que veio a queda e corrompeu aquilo que era bom. Então, veio o nosso Senhor Cristo, Ele vem trazer a remissão dos nossos pecados. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. Ele coloca novamente no eixo. E virá um momento onde que virá a glorificação, onde que a criação será completamente restaurada. E assim nós seremos levados para um novo céu e uma nova terra que Ele tem preparado. Então, quando você analisa a família dessa forma, você entende que a sua família, ela é uma família que foi criada boa. A família ela não é algo ruim. A família não é uma instituição falida. A família não é algo para ser descartado ou o Estado dizer o que deve ser feito ou não. A família é um projeto de Deus que está descrito no Éden, e nós, no Gênesis capítulo 1, onde que aparece Adão sendo criado e sendo inserido no Éden, e a sua esposa Eva também. Ponto final. Não tem mais o porquê nós queremos, às vezes, juntarmos aquilo que as Escrituras dizem com aquilo que a narrativa das ideologias estão querendo nos impor goela abaixo. Homem e mulher, Deus os criou. Espero que não seja preso quando isso for para o YouTube, porque está complicada a perseguição.
Eu queria colocar uma frase do Albert Wolters, e eu já mencionei sobre o livro dele, que é um livro muito bom para você fazer essa análise dos 4 pilares da cosmovisão reformada. Diz assim: devemos argumentar que, em todos os casos, a tarefa do cristão é discernir estrutura e direção. A estrutura denota a essência de algo criado, o tipo de criatura que é, pela virtude da lei criacional de Deus. A direção, em contraste, refere-se a um desvio pecaminoso dessa ordenança estrutural e a conformidade a ela, renovada em Cristo. Vamos tentar analisar isso através do assunto que nós temos tratado, família. Eu coloquei alguns desenhos aí, não sei se dá para ficar vendo bem. O coração é uma maneira que eu encontrei, na verdade eu retirei essa ilustração de um outro livro, e o coração representa aqui algo que foi criado bom. Quando eu gravei no primeiro vídeo, eu falei sobre o coração. Coração, o centro existencial do homem. Aqui eu quero trazer como a família. Deus criou a família boa. Boa. A instituição família boa. A direção era apontada, e é que ele coloca entre estrutura e direção, a direção era apontada para o Senhor e o seu reino. Só que com um pecado, o que aconteceu? A família foi destruída? Não, a direção foi corrompida. Então o homem para de direcionar, ou melhor, até trazendo, a família para de direcionar a sua adoração ao Senhor e ao seu reino e passa a colocar sobre aquilo que foi criado. Então nós vamos ver as distorções por conta disso, pois não a estrutura que foi corrompida, mas a direção do coração ou a direção do núcleo familiar que está sendo colocado para outra direção e não o Senhor. E o que acontece quando Cristo vem? Quando o Senhor ele vem sobre a família, a estrutura permanece a mesma, mas a direção da adoração, a direção, o propósito, o telos, aquilo que é mais primordial no núcleo familiar é apontado para Deus e o seu reino. Então, nós vemos aqui que o pecado ele tem a função não de destruir a família, mas de destruir a direção, a maneira como a família se comporta, como ela se organiza. Então, nós temos visto vários casos noticiados e celebrados até de verdadeiras aberrações que são celebrados e chamados como família. Mas, diante dos olhos de Deus, não. A estrutura é perfeita e criada pelo nosso Senhor. Eu gostaria de fazer uma pausa agora, para a gente tomar um café, tomar uma água. Depois nós voltamos para uma questão um pouquinho mais prática. Tá? Geralmente faço isso, a gente vem com bastante teoria no começo, e na sequência falar sobre as aplicações. Amém?